Receptor elétrico. Professor Soldado. Olá, turma. Sejam bem-vindos à aula do Professor Soldado. Nesta aula, nós vamos discutir sobre os receptores elétricos. Não há necessidade de copiar a aula, porque eu vou disponibilizar um resumo para vocês. Vamos começar. Nós estamos estudando os circuitos elétricos e a gente já sabe que tem um elemento que é responsável por alimentar o circuito, fornecer energia para ele. Este elemento é o gerador elétrico. Também já estudamos um outro elemento chamado de resistor. Qual é a função do resistor? Transformar a energia elétrica que ele recebe do gerador em energia térmica. É o que faz o chuveiro, é o que faz o ferro elétrico. Esses equipamentos, eles possuem no seu interior resistores. Só que tem equipamento cuja função é transformar a energia elétrica em outras formas de energia. É o caso, por exemplo, dos motores elétricos. Uma batedeira, por exemplo, a sua função é transformar a energia elétrica que ela recebe do gerador em energia mecânica associada ao movimento do seu eixo. Um liquidificador, a função é transformar a energia elétrica que ele recebe da rede em energia mecânica associada ao movimento da sua lâmina. Então, esses equipamentos, cuja função é transformar a energia elétrica em outras formas de energia que não seja a energia térmica, são chamados de receptores elétricos. Outro exemplo de receptor elétrico são as baterias recarregáveis. Quando uma bateria está alimentando um circuito, ela é um gerador, mas quando ela está sendo recarregada, ela funciona como um receptor, porque neste caso ela está transformando energia elétrica em energia química acumulada no seu interior. Então, todos esses equipamentos cuja função é transformar a energia elétrica em outras formas de energia são chamados de receptores. Esses equipamentos que eu citei, durante o seu funcionamento, eles aquecem. Isso significa que parte da energia elétrica está sendo sim transformada em energia térmica, mas não é a função do equipamento. Então, quando a função do equipamento é transformar a energia elétrica em outras formas de energia que não exclusivamente a energia térmica, é que a gente chama de receptor elétrico. Vamos agora conhecer o símbolo que a gente utiliza para receptores elétricos. Como você pode ver, esse símbolo ele é muito parecido com o de gerador elétrico. E é parecido porque uma bateria pode funcionar como um gerador ou como um receptor. A diferença está no sentido da corrente. Quando uma bateria funciona como gerador, a corrente elétrica ela sai pelo polo positivo da bateria. Agora, quando a bateria está sendo recarregada, a corrente, ao invés de sair pelo polo positivo, ela entra pelo polo positivo. Então, o que muda é o sentido da corrente. E esse parâmetro, que a gente chama de força eletromotriz, quando a bateria está funcionando como gerador, quando ela está funcionando como receptor, a gente chama de força contra-eletromotriz, porque essa grandeza se opõe à passagem da corrente elétrica. Lembrando que a gente chama de força por razões históricas, mas na verdade isso daqui não é uma força, isso daqui é uma tensão e por isso a sua unidade no sistema internacional é o volt. Como a gente vai ver, essa força contra-eletromotriz está relacionado com a potência útil, ou seja, a potência que é aproveitada pelo receptor. E o outro parâmetro que a gente utiliza para
especificar um receptor é a sua resistência interna, que é dada em ohms no sistema internacional. Esse parâmetro aqui está relacionado com a potência que o receptor dissipa por efeito Joule, ou seja, na forma de calor. Então, este é o símbolo que a gente utiliza para o receptor. E agora a gente vai conhecer a equação do receptor. Nós temos então um símbolo para o receptor que é muito parecido com o símbolo do gerador. A diferença está no sentido da corrente. O sentido da corrente é oposto ao do gerador. Aqui, para que o receptor tenha uma corrente percorrida no sentido oposto, o gerador ele tem que aplicar sobre o receptor uma tensão, que eu chamei de U', que vai obrigar a corrente a percorrer o receptor no sentido oposto. Ótimo! Essa corrente, quando passa nessa resistência interna, nós temos sobre ela uma tensão. Como que calcula essa tensão? Tensão sobre resistor é resistência vezes corrente. Então, R' vezes I é a tensão sobre esta resistência. Observe o sentido da corrente. A gente sabe que num resistor, a corrente vai do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Então, de baixo para cima, ocorre um aumento de tensão, que é igual a R vezes I. Esse aumento de tensão se soma com a força contra-eletromotriz para então dar como resultado a tensão total fornecida pelo gerador ao receptor. Então, essa tensão que foi aplicada sobre o receptor, parte dela é a tensão aplicada sobre a resistência interna do receptor e o restante é a força contra-eletromotriz. Como você pode perceber, a equação do receptor é muito parecida com a equação do gerador. O que muda é um sinal. Lá na equação do gerador, esse sinal aqui é negativo. E aqui é positivo porque mudou o sentido da corrente. Então, essa é a equação do receptor. Epsilon e R são constantes. Portanto, quanto maior a tensão que o gerador aplicar sobre o receptor, maior vai ser a corrente que percorre o receptor. Nós vamos ver agora a representação gráfica desta equação, que é chamado de curva característica do receptor. Essa equação do receptor é uma função de primeiro grau, portanto, essa curva característica é uma reta. Além disso, observe que o coeficiente angular da reta ele é positivo, então essa reta ela é uma reta crescente. Imagine que você queira recarregar uma bateria. Você vai ter que aplicar uma tensão sobre esta bateria. E tem que aplicar uma tensão que seja maior do que a força contra-eletromotriz. Para você poder vencer essa força contra-eletromotriz e obrigar a corrente a percorrer o receptor no sentido oposto. Então, observe que se eu aplicar uma tensão sobre o receptor que é igual à sua própria força contra-eletromotriz, a corrente é igual a zero. Eu não consigo impor uma corrente sobre o receptor. Então, para a gente obrigar uma corrente a passar no sentido oposto, a gente tem que aplicar uma tensão maior do que a força contra-eletromotriz. E aí, quanto maior for a tensão que eu aplicar, maior é a corrente que passa no receptor. É isso que mostra esse gráfico. O que mostra esse gráfico é exatamente o que diz esta função. E agora a gente vai ver como analisar um circuito que contém gerador e receptor. No meu circuito de exemplo, a gente tem apenas um gerador e um receptor.
Observe que o símbolo do gerador e do receptor, eles são muito parecidos. Eu posso ter aqui duas baterias, ó, uma ligada na outra. Essa bateria da esquerda está tentando fazer a corrente ir no sentido horário, enquanto que a bateria da direita está tentando fazer a corrente ir no sentido anti-horário. Qual bateria vai se impor? É aquela que tiver a maior força eletromotriz. Vamos supor que Epsilon seja maior do que Epsilon'. Então essa bateria funciona como gerador e essa daqui vai funcionar como receptor. A corrente será então no sentido horário, como mostra nessa figura. Perfeito. Esse gerador fornece uma tensão para o receptor. Essa tensão eu vou chamar de U. A tensão nos terminais do receptor eu vou chamar de U'. Como nesse circuito só tem dois equipamentos, o gerador e o receptor, então a tensão que o gerador fornece é igual à tensão sobre o receptor. U é igual a U'. Lembrando que a tensão nos terminais do gerador é dado pela equação do gerador Epsilon menos RI, enquanto que a tensão sobre o receptor é dado pela equação do receptor, que é o Epsilon' mais R'I. Então o que eu fiz aqui, ó, foi substituir no lugar do U a equação do gerador, no lugar do U', a equação do receptor. Observe que a equação do gerador e do receptor são muito parecidas. A diferença é que a do gerador é um sinal de menos e a do receptor um sinal de mais. Eu vou pegar esse Epsilon' e passar ele para o primeiro membro. Ele passa como menos Epsilon'. E esse RI eu vou passar para o segundo membro, ele passa somando. E agora, se eu quiser, eu posso colocar o I em evidência e eu chego nessa fórmula. Observe que nessa fórmula, do lado esquerdo, eu tenho a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz. O resultado disso daqui é a força eletromotriz efetiva, é a força eletromotriz resultante. Aqui eu só tenho um gerador e um receptor. Eu poderia ter vários geradores e vários receptores. A força eletromotriz resultante seria uma soma de todas as forças eletromotrizes menos a soma de todas as forças contra-eletromotrizes. E isso daqui, que é a força eletromotriz resultante, é igual à resistência equivalente do circuito vezes a corrente. Isso daqui é o que a gente já conhece como lei de Pouillet, aqui aplicada a um circuito formado por um gerador e um receptor. Então lembre-se disso. A força eletromotriz equivalente é a soma de todas as forças eletromotrizes, sendo que os geradores têm força eletromotriz positiva e os receptores têm força eletromotriz negativa, que a gente chama de força contra-eletromotriz. E isso daqui é a resistência equivalente do circuito. Essa corrente, ela passa na resistência interna tanto do gerador quanto do receptor. Portanto, como a mesma corrente passa nessas duas resistências, elas estão associadas em série. E é por isso que a resistência equivalente é a soma. E agora nós vamos resolver uma questão que envolve geradores e receptores. Acompanhe a leitura. No circuito a seguir representado, temos duas baterias de forças eletromotrizes ε1 igual a 9 volts, ε2 igual a 3 volts, cujas resistências internas valem R1 e R2 igual a 1 ohm. São conhecidos também os valores das resistências R1 e R2, ambas iguais a 4 ohms, e também de R3, que é igual a 2 ohms. V1, V2 e V3 são voltímetros, e A é um amperímetro, todos ideais.
Pode-se dizer que as leituras nos aparelhos V1, V2, V3 e A são, respectivamente, letra A, 9, 3 e 6 volts e 1 ampere, e assim por diante. Então, em cada alternativa, nós temos as leituras nos 3 voltímetros e a corrente no amperímetro. A gente tem que descobrir qual alternativa é verdadeira. Vamos então à resolução. Aqui está o nosso circuito elétrico. O que a gente tem no circuito elétrico? A gente tem aqui duas baterias. Tem essa bateria, cuja força eletromotriz é Y1 e a resistência é R1. E essa outra bateria, cuja força eletromotriz é Y2 e a resistência é R2. Pode ser que as duas baterias estejam funcionando como gerador. E pode ser também que tenha um gerador e um receptor. A gente vai precisar determinar o que acontece nesse circuito. O V1, o V2 e o V3 são voltímetros ideais. E o A é um amperímetro. Além disso, além desses dois geradores e os instrumentos de medida, nós temos 3 resistores que foram chamados de R1, R2 e R3. Vamos então começar a resolução. Primeira coisa, observe que essa bateria 1 aqui, se depender só dela, a corrente aqui, vai ser no sentido horário. Ótimo. Só que observe aqui, a bateria 2. Este é o seu polo positivo. Se essa bateria estiver funcionando como gerador, a corrente então sai do seu polo positivo. A corrente seria então no sentido anti-horário. Então observe que as duas baterias estão tentando fazer a corrente ir em sentidos opostos. Qual bateria vai se impor? Aquela que tiver a maior força eletromotriz. Pelo que a gente viu no enunciado, o Y1 vale 9 volts. E o Y2 vale 3 volts. Como o Y1 é maior, essa bateria 1 impõe o sentido da corrente elétrica. É ela que está funcionando como gerador. A outra bateria está funcionando como receptor. A outra bateria, ao invés de alimentar o circuito, ela está sendo recarregada. Ótimo. Essa corrente, então, é a corrente que passa no resistor R3, é a corrente que passa no amperímetro, vai ser a corrente que passa nesse receptor, que é a outra bateria, e quando chega aqui, essa corrente encontra uma bifurcação e se divide. Parte dela passa no resistor R1 e parte passa no resistor R2. No voltímetro não passa corrente. Porque como o voltímetro ele é ideal, ele tem uma resistência interna extremamente alta, de forma que a corrente no seu interior é praticamente igual a zero. E depois essas duas correntes se juntam de novo, formando a corrente I. Então esse é o caminho percorrido pela corrente elétrica. Observe que essa corrente elétrica ela só se divide neste ponto aqui, e se junta nele. Então, R1 e R2 estão associados em paralelo. Lembre-se que a associação em paralelo é também chamada de divisor de corrente. Então, sempre que a corrente do circuito se divide e depois junta de novo, é porque os ramos estão em paralelo. Então, eu vou aproveitar que eu descobri que R1 e R2 estão em paralelo. Eu vou então simplificar esse circuito, substituindo R1 e R2 por uma resistência equivalente, que eu vou chamar de R12. Então, quem é R12? É a resistência equivalente de R1 paralelo com R2. Como a gente sabe, resistência equivalente, quando eu tenho dois resistores em paralelo, é o produto sobre a soma. E eu vou substituir, então, os valores de R1 e de R2. Ambos são iguais a 4 ohms. 4 vezes 4 vai dar 16 e 4 mais 4, 8. Ficou 16 sobre 8. Então essa resistência é igual a 2 ohms.
Então essas duas resistências podem ser substituídas por uma só de 2 ohms. Perfeito. E agora o meu circuito, a corrente não mais se divide, porque eu troquei os dois resistores por um resistor só, e esse resistor ele é percorrido pela corrente total do circuito. Agora que o meu circuito foi simplificado, que o meu circuito tem uma única malha, eu vou aplicar a lei de Pouillet para poder determinar a corrente elétrica no amperímetro, a corrente elétrica no circuito. E o que diz a lei de Pouillet? Ela fala o seguinte: primeiro, eu preciso determinar a força eletromotriz resultante. Lembrando que a gente tem que fazer um somatório, onde as forças eletromotrizes aparecem com sinal positivo e as forças contra-eletromotrizes com sinal negativo. Então vai ficar ε1 menos ε2, a força eletromotriz resultante. E observe que essa corrente I, ela passa no resistor R1, no resistor R3, no resistor R2 e também passa nessa resistência equivalente R12. Como a mesma corrente passa em todos os resistores estão associados em série. É por isso que a resistência equivalente é simplesmente a soma de todas as resistências. Então isso daqui é a força eletromotriz equivalente deste circuito. Observe que do gerador o ε é positivo, do receptor o ε é negativo. Isso daqui é a resistência equivalente do circuito. Essas resistências estão todas em série, por isso que a resistência equivalente é a soma, e aqui está a corrente a ser determinada. Eu vou substituir todos os valores. O ε1 é 9 volts, o ε2 é 3 volts, o R1 é 1 ohm, o R3 é 2 ohm e assim por diante. 1 mais 2 mais 1 mais 2 vai dar 6 ohms. E aqui 9 menos 3 também dá 6. Então vai ficar 6 dividido por 6. Então a corrente é igual a 1 ampere. Essa é a corrente do circuito. Essa é a leitura no amperímetro. E agora eu vou aproveitar que eu sei a corrente no amperímetro para determinar a leitura de cada um dos voltímetros, começando com o voltímetro 1. Observe que este voltímetro ele está em paralelo com essa bateria. Então o que ele está medindo é a tensão nos terminais do gerador. A tensão nos terminais do gerador é dado pela equação do gerador. O que diz a equação do gerador? Diz que a tensão, que eu estou chamando de U1, é igual à força eletromotriz menos RI. Essa é a equação do gerador. É ela que calcula a tensão nos terminais do gerador. Vamos substituir os valores? A força eletromotriz é 9, a resistência interna é 1 e a corrente a gente calculou igual a 1. 1 vezes 1 vai dar 1 e 9 menos 1 vai dar 8. Então, observe que a força eletromotriz do gerador é 9 volts, mas a tensão que é fornecida para o circuito é menor, é de apenas 8 volts. Por que a tensão fornecida ao circuito é menor do que a tensão produzida internamente? Porque ocorre uma queda de tensão na resistência interna do gerador. Agora vamos calcular a tensão que aparece no voltímetro 2. Observe que o voltímetro 2 está em paralelo com a segunda bateria, que está funcionando como um receptor. Então, a tensão medida pelo voltímetro 2 é a tensão nos terminais do receptor. E como a gente sabe, esta tensão é dada pela equação do receptor, que é muito parecida com a equação do gerador, mas tem um sinal de mais. Esta é a fórmula que calcula a tensão que foi aplicada ao receptor. Vamos substituir os valores. A força contra-eletromotriz dessa bateria é igual a 3 volts, sua resistência interna é 1 e a corrente igual a 1.
Então, se você calcular, você encontra que a tensão nos terminais do receptor é de 4 volts, ou seja, o gerador aplicou sobre o receptor uma tensão de 4 volts, que é maior do que a força eletromotriz do receptor. É por isso que o gerador conseguiu impor uma corrente oposta à força eletromotriz do receptor. E agora, vamos calcular qual é a tensão que aparece no voltímetro 3. Observe que o voltímetro 3 está em paralelo com R1, ele está em paralelo com R2, então o que ele está medindo é a tensão sobre o R1, é a tensão sobre o R2. Como que eu calculo a tensão sobre o R1? Eu poderia fazer R1 vezes I1, mas o problema é que eu ainda não calculei o I1. Como é que eu calculo a tensão sobre o resistor R2? Eu posso pegar o R2 vezes a corrente I2, mas o problema é que eu não calculei a corrente I2. Só que se eu quiser, eu posso trocar esses dois resistores por um único resistor, que é o resistor equivalente, o R12. E qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que se eu trocar esses dois resistores por um resistor só, eu vou saber qual é a corrente que passa por ele, é a corrente total do circuito. E a tensão sobre esse resistor R12 é a mesma tensão sobre o R1, é a mesma tensão sobre o R2, é a tensão que aparece no voltímetro 3. Então, a tensão que aparece no voltímetro 3 é a tensão sobre o resistor R12. E como que calcula essa tensão? Tensão sobre resistor é resistor vezes corrente. Então, aqui está. Eu chamei de U3 essa tensão sobre o resistor R12. Isso daqui vai ser a leitura do voltímetro 3. E aí eu substituí os valores. Essa resistência R12 a gente já calculou, vale 2 ohms, e a corrente do circuito vale 1. Assim a gente encontrou a tensão igual a 2 volts. Observe, a gente encontrou a leitura dos 3 voltímetros e também a leitura do amperímetro. Esses valores é o que a gente encontra na alternativa B. E assim chegamos ao fim deste exercício e da nossa aula. O que a gente viu nesta aula? Nós falamos sobre os receptores. O receptor é um elemento cuja função é transformar a energia elétrica em alguma forma de energia que não exclusivamente energia térmica. Nesse grupo dos receptores encontram-se os motores elétricos, cuja função é transformar a energia elétrica em energia mecânica, e também encontram-se as baterias recarregáveis. Essas baterias, quando estão sendo recarregadas, funcionam como receptor elétrico, que transforma a energia elétrica recebida do gerador em energia química, que é acumulada dentro dessa bateria. Por fim, a gente aprendeu a analisar um circuito que contém geradores e receptores. O que a gente faz é aplicar uma lei de Pouillet, onde a força eletromotriz equivalente do circuito é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Espero que você tenha gostado da aula e entendido o que a gente apresentou. Abraços do seu professor Soldado e até a nossa próxima aula.